Oi, Fabíola, tudo bem? Recebemos hoje com imenso prazer a escritora Fernanda Eigman. Fernanda Eigman, ela estuda o comportamento e o desenvolvimento humano. Coaching, trabalha com coaching e lançou o livro Alienação Parental. Fernanda, tudo bem? É um prazer recebê-la no programa Mensagens da Alma. Muito prazer, Claudine. Obrigada, Fabíola, também pelo convite. Um prazer é meu em estar aqui poder falar um pouco sobre o que é desenvolver o ser humano para termos tratativas melhores a nível da infância. Sabemos, Fernanda, que um dos maiores problemas que temos na sociedade hoje é o comportamento humano. Muita divergência, pessoas com características diferentes, criações diferentes, jeitos de pensar diferente, e isso gera muita discórdia, muita competição, às vezes até distúrbios maiores e consequências que causam danos à sociedade de uma maneira geral. Porém, eu acho que um dos motivos mais relevantes aqui da nossa entrevista, e acho muito interessante salientar e ressaltar, é com relação às proles, né? Os filhos, numa relação conjugal, tanto na vigência de uma relação conjugal, como também diante de um divórcio, de uma separação, né? Geralmente os pais têm visões diferentes, uma linha de educação diferente. Sabemos que isso pode causar problema para a prole, para a criança ou até adolescente, até adulto, para uma vida inteira. Como que os pais devem proceder na educação de um filho para evitar alienação parental, Fernanda? Bom, Claudine, excelente pergunta. Os filhos são para toda a vida. Quando as pessoas se unem em matrimônio, geram filhos, é para o resto da vida. Essas crianças vão carregar o sangue dos dois. Então, justamente é esse o propósito do nosso trabalho. Quando eu escrevi o livro foi para trazer essas respostas. Porque como que você vai tratar um filho quando você se separa? Você vai usá-lo contra o outro? Nós pensamos que isso não é o correto, mas a maioria das pessoas faz isso. Então é por isso que a criança desenvolve alienação parental. O que é alienação parental? É quando você quer tornar o filho estranho ao outro que um dia você foi casado. Então a criança vai desenvolver essa patologia, essa síndrome, e vai realmente levar para o resto da sua vida. E tendo problemas para desenvolver relações e tudo mais. Então, como que os pais têm que tratar os filhos? Com amor. É só o amor que vai construir as relações dessa pessoa para o futuro. Esse ser informação. Então, quando as pessoas se casam, são duas pessoas que vêm com duas bagagens diferentes e geram uma terceira bagagem diferente. Então, essa terceira bagagenzinha é seu filho. Trate-o com amor. Independente se você estiver separado do outro, essa é a única resposta que vai fazer o bem efetivamente para o seu filho. Porque ele vai continuar amando aos dois. É o meu pai, que é o meu modelo de ser humano masculino, e a minha mãe, que é o meu modelo de ser humano feminino. Então, essa é a única solução para os filhos de casais separados. É o amor. O que os pais devem evitar de falar, ou qual a maneira que não deve agir com relação aos filhos? O casal, quando está separado e que começa a alienar, tem um alienador e o alienado, o que vai acontecer? Ele não necessariamente vai falar mal do outro na frente, na presença desse ex-marido ou essa ex-mulher. Vai ser dentro do lar, vai ser dentro de uma festa de amigos. Então, o que os pais não devem fazer é justamente usar aquela pessoa da qual ela um dia casou e amou como uma mola propulsora para esse filho amar somente a ele. Jamais falar mal desse outro pai ou dessa outra mãe. Então, você vai constituir uma nova família, o que é muito normal. E você vai querer que essa pessoa continue te amando enquanto pai, enquanto mãe. Então, o melhor e o mais saudável para a criança é que os pais não falem mal um do outro. Não reduzam a importância dessa pessoa para a criança. Fernanda, acredito que a linguagem da educação dos pais
tanto diante de uma relação conjugal vigente, como após uma separação, ela tem que ser idêntica, né? Educar é de uma maneira só, eles têm que falar a mesma língua sempre. Estou correta? Sim. Na separação, é por isso que acontece o maior conflito. Porque quando você está casado, você acaba concordando com o outro e dando voz de poder para aquela pessoa, que é o poder parental. Então, se a mãe diz que a criança não pode ir brincar sem o casaco num dia de chuva lá na rua, o pai vai concordar. Agora, num caso de separação, infelizmente, aí parece que esses casais fazem o contrário justamente para atingir o outro, quando, na verdade, a intenção é de atingir o outro, mas quem é atingido é a criança. Então, essa comunicação, ela se torna muito falha na separação. E a criança é a única atingida com tudo isso. Ela vai carregar a patologia, ela vai sofrer. Por mais que os adultos também sofram, é uma forma diferente de sofrimento. E esse problema pode ser ocasionado em qualquer idade, né, Fernanda? Não precisa ser criança, pode ser um adolescente ou até o adulto diante de um divórcio, de uma separação. Se não houver esse respeito mútuo entre o casal separado, isso vai gerar também problemas futuros no desenvolvimento emocional e psicológico do filho. Bom, a lei diz que se aliena do 0 aos 12, tinha que ter um prazo para isso. E eu sempre digo, em todas as palestras que eu faço ou entrevistas, que a partir dos 12 é a colheita. Então, a criança que passa por um processo de alienação longo, ela vai administrando da forma que ela imagina ser o ideal até um certo período. Então, depois, na adolescência, nós já fomos adolescentes e sabemos que é um mundo totalmente diferente. Então, a partir dali, as coisas mudam. E eu chamo de colheita, que infelizmente pode vir várias coisas nessa colheita, né? As tristezas que ficaram guardadas no coração daquela criança que não recebeu o amor que julgava necessário para si mesma e que vai ter dificuldades muito maiores do que uma criança que a gente não é que seja normal, mas que convive com pais casados teria, né? Então, numa família de casais casados, que todo mundo chama de normal, também se aliena de uma forma mais leve. Sim, sim. Mas a grande patologia, ela se desenvolve quando há o conflito, que é o litígio conflituoso, que é justamente o que a criança nem sabe, ela não sabe colocar em palavras a dor. E só imagina guardar tudo isso que você não sabe explicar. E quando você se torna adolescente, que foi o que você comentou, né? Uhum. Eu vou começar, então, a entender tudo que eu sofri e isso começa a vir para fora. Então, realmente é uma dor muito grande. Então, se você quer o bem de fato do seu filho e se você ama de fato o seu filho, evite ao máximo que ele viva essa situação. As consequências emocionais e psicológicas podem ser diversas, né? Sim, é uma lista imensa. No meu livro, eu trago por faixa etária, inclusive, todas as sequelas que acontecem com as crianças até os 12 e depois o que pode acontecer a partir dali. Sim. Então, eu vou dar um exemplo na adolescência. Passou dos 12, a criança foi alienada, sofreu toda essa circunstância de ter que escolher entre um ou o outro, ter que administrar o conflito a seu modo. Ela pode desenvolver toxicomania, gravidez precoce, que são relações daí mal desenvolvidas porque não soube amar, né? Sim. Entre outras coisinhas que se tornam grandes problemas, pequenos furtos, porque ela precisa ser amada, ela vai encontrar de alguma forma alguma coisa que satisfaça aquilo que ela não recebeu. Exato. Aí quando é criança, imagina, daí vem psicossomático, vem doenças no corpo, manchas, entre inúmeras outras. Certo. O seu livro coloca também que o alienado tem tratamentos após se houver esses problemas psicológicos e emocionais. Eu acho que você cita vários, né? Pode nos dar uma dica pequena? Claro, eu faço questão de dar essa dica, porque quando o casal se separa e começa esse ciclo vicioso de denegrir o outro ou de entrar de vez nesse jogo de vingança, o ideal é sempre procurar uma ajuda psicológica, um profissional de terapia, alguém que tenha conhecimento na área da infância e essa pessoa buscar para si esse conhecimento. Sim. Porque não adianta eu estar sofrendo e depois vou lá para o meu filho achando que eu sou o melhor ou que eu estou bem,
quando eu não estou, e eu acabo passando para o meu filho todo o meu sofrimento. Então os pais têm que buscar essa ajuda. E claro, levar a criança também para um certo tratamento. Sim. Porque eu, querendo algo de bom para o meu filho, eu vou levá-lo para buscar uma alternativa mais saudável. No livro eu menciono mais de 50 atividades para amenizar o sofrimento da criança que o pai ou a mãe pode fazer em casa. Sim. Então só imagina, há um mundo de possibilidades de coisas boas a fazer para o seu próprio filho. Então isso é só uma questão de escolha, que a pessoa pode fazer por si própria, para se perdoar das coisas que não aprendeu enquanto relacionamento, porque todos, como ser humano, somos falhos. Não quer dizer que porque eu me separei do meu ex-marido ou da minha ex-mulher, o outro é uma porcaria e só eu sou perfeito. Não é assim que funciona. Então, eu buscando tratar as minhas mazelas, as minhas dores, consigo transmitir para o meu filho o real modelo do que ele já viu enquanto mãe e enquanto pai. Então, eu sugiro aos pais que busquem uma ajuda em alguém que possa, um coach, um terapeuta, um psicólogo. Existem inúmeros profissionais excelentes aqui em Joinville que podem contribuir para que a pessoa saia desse ciclo vicioso de sofrimento, de vingança e de dor. Sim, até para que possam viver em paz, ter respeito pelo próximo, né? Que ex-marido, ex-mulher não vai ser ex-pai, ex-mãe. Então, conversamos com Fernanda Egman, não sei como lhe agradecer, parabéns pelo seu livro, parabéns pelo seu trabalho, e Mensagens da Alma deixa uma dica muito importante. Mais uma vez que Fernanda colocou várias vezes na entrevista: ame o próximo, ame a si mesmo, respeite o próximo, respeite a si mesmo, não cause danos, se trate, é muito mais fácil. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de agir, tem o seu jeito de amar e tem o seu jeito de ser. Porém, deve sempre respeitar o próximo. E pai e mãe devem sempre amar seus filhos e querer o melhor para eles. E o melhor para eles é sempre a paz e a união conjugal, dentro de um lar ou em lares separados.